podcast. A gente vai tratar aqui hoje da questão das adaptações que as escolas fizeram para poder continuar as suas atividades, os professores também, sobre as ferramentas utilizadas por eles, né? E as melhores e a opinião deles sobre algumas outras aí, que porventura pode ter sido deixado de lado, né, e as razões. E quem vai nos acompanhar hoje nessa reflexão é a Cida e a Milene. Elas... Como é que é? A Cida pode começar. A Cida pode se apresentar. Olá, eu sou Aparecida Gonçalves de Souza, professora efetiva da Rede Municipal de Educação de Santa Rita do Sapucaí, desde 2011. Estou na direção da Escola Municipal Vicente Ribeiro do Vale, desde 2019. Milene? Eu sou a Milene, também professora efetiva da Rede Municipal de Educação, desde 2004, professora e atualmente coordenadora pedagógica na Escola Vicente Ribeiro do Vale. Muito bom. Bom, é um prazer estar aqui com vocês, eu já agradeço de antemão. Valeu, aceitar de pronto, né? É uma questão interessante a ser discutida. Bom, Cida, você pode começar falando da sua trajetória, o porquê da pedagogia, como que isso te tocou, como é que você começou? Eu iniciei a minha trajetória pedagógica em 2006, como professora de informática e eventual na APAE de Santa Rita do Sapucaí. Em março de 2007, eu assinei um contrato com a APAE. Eu fiz uma parceria com a APAE e passei a ser funcionária da APAE. Nesse período, eu atuei como professora de educação infantil, trabalhei no ensino fundamental e também coordenei um setor de psicomotricidade que funcionava dentro da APAE. Essa experiência minha de APAE foi gigantesca. Eu sou assim, muito grata à APAE, que eu já faz 7 anos que eu saí de lá, mas a APAE continua dentro do meu coração, que foi o primeiro lugar que eu atuei, que foi me dado as oportunidades, acreditaram em mim. E lá dentro da APAE eu cresci profissionalmente muito, porque a APAE é uma escola pra gente, né? A gente trabalha direto com profissionais multidisciplinar, né? Fisioterapeuta, fonoaudióloga. Então, assim, isso acrescentou muito na minha trajetória mesmo de hoje, né? Hoje eu sou a profissional que eu sou hoje graças a essa complementação do trabalho que eu tive com a APAE, né? A APAE, além de ser o meu trabalho, era uma escola de vida para mim. Sim, sem dúvida. Então, assim, embora eu seja apaixonada pela APAE, né, e ter essa gratidão, em 2014 eu encerrei meu ciclo lá na APAE. E aí eu me dediquei exclusivamente para a rede municipal, né, retornei para a rede municipal, saí da APAE. E aí lá eu passei pela sala de aula, pela coordenação pedagógica, eu estou na coordenação pedagógica desde 2014, eu saí da APAE. E atualmente eu estou diretora da Escola Municipal Vicente Ribeiro do Vale. Essa é um pouquinho da minha trajetória. Que bom, bem interessante. E você, Milene, por que pedagogia? Bem, eu acho que eu nasci com a pedagogia. Desde criança eu já queria ser professora. Falo isso com a minha mãe, a culpa é sua. Então, iniciei muito nova, aos 16 anos eu já estava em sala de aula. E desde então eu escolhi a formação em pedagogia, estudei, ministrei, né, muitas aulas, fiquei muito tempo em sala de aula, passei por direção na Secretaria de Educação, na CRES Santa Rita, fiquei um tempo, voltei como professora e hoje estou atuando como coordenadora aqui na Vicente Ribeiro do Vale. Ô Milene, você acha que, vamos supor, quando você pensava em ser professora, você acha que deu muita disparidade assim, com o que você esperava e quando você se deparou com a realidade da sala de aula, foi muito diferente assim? Você acha Eu acho que a diferença a gente percebe quando a gente está na pedagogia. O curso de pedagogia não nos prepara para a sala de aula. É uma realidade, é uma utopia no curso. A gente não vê o que acontece na sala, a gente só vive a sala de aula, estando em sala de aula, estando na escola. Eu acho que essa utopia é mais quando a gente já é maior. Entendi. E você, Cida, você ainda foi na APAE, né, cara, aí é completamente outra coisa mesmo, né? Você se depara com os alunos, tem uma série de limitações, você tem que ali adaptar o conteúdo. Você acha que... Sim, eu
compartilho com a Milene, né, que a gente na formação de pedagogia é bem distante, mas assim, eu fui contratada pela PAI, eu fui recrutada na faculdade, né? Eu fazia faculdade, então assim, eu tinha teoria na faculdade e eu praticava na PAI. Então isso para mim, assim, eu fui meio que aprendendo tudo junto, né? Então assim, eu tive esse prazer, né? Então assim, talvez eu tenha sido de poucas profissionais que tive esse prazer, né? Eu tinha a teoria e a prática o tempo inteiro, então assim, o tempo inteiro eu tinha esse confrontamento, né? O que eu via lá na faculdade, o que eu aplicava lá na PAI. O curso era noturno, que você vinha à noite para a faculdade? Eu fiz a faculdade à noite, né? Eu fazia a faculdade de noite e durante o dia eu trabalhava na PAI então, o dia inteiro. De certa forma, você trazia essa experiência que você teve durante o dia na escola, isso, né? Na hora que o professor dava uma certa... teorizava algo ali, você já tinha experiência e falou, pô, tinha uma noção, pelo menos. Mas já dava pra perceber que não seria bem assim, talvez, né? Dependendo da teoria. E a PAI também era a minha segunda escola, né? Apesar de ser o meu trabalho, de eu ser o meu ganha-pão, digamos assim, né? Que eu vejo esse trabalho também, não só como... Pra mim não é um trabalho, é uma coisa que eu vou ter que ter grande esforço, porque assim, o meu trabalho é o meu propósito de vida, eu faço o que eu gosto. Então o trabalho para mim ele é gostoso, às vezes eu fico muito mais tempo trabalhando, mas assim, para mim não é doloroso isso. Entendi. Porque eu encontrei o meu propósito na pedagogia, então eu faço realmente o que eu gosto. Então assim, ali essa experiência não foi muito diferente para mim, porque assim, o que eu aprendia muitas vezes na faculdade eu aplicava ali na prática, né? Então para mim foi bem bacana isso, no início da minha carreira. Foi muito bem colocado, né? Claro, nos primórdios ali. É bem isso mesmo, Cida, e você também, Milena, vocês trabalham com o que gostam, né? Sim. Então o trabalho é fonte de vida. Sim. Né? E a gente acredita, né, na educação. Sim, geralmente os professores são esperançosos, né? Sim. Tem que ter mesmo, né, um certo fôlego. Sim. Mas o trabalho realmente é fonte de vida, porque às vezes a gente confunde trabalho com emprego, né, que é diferente. Porque o trabalho é de realização, né? Quase que uma condição de arte, né? Você vai executando aquilo, você se realiza naquilo que você se propõe a fazer. É um propósito mesmo, né? Sim. Aí tem até uma etimologia da palavra trabalho, que já não é uma coisa muito boa, que vem de tripalo, que é um instrumento de 3 paus usado para tortura. Então o trabalho já tem essa carga negativa, né? Quando você fala em trabalhar, né? A pessoa já fica meio que, já está trabalhando, que é um sinal de tortura, né? De suplício. Mas o trabalho mesmo, na sua essência, é esse trabalho de trabalho de realização. Né? Eu queria saber de vocês, no caso, no trabalho da gestão escolar, quais são as dificuldades que vocês perceberam, assim, já do outro lado do balcão, né? Porque quando professor, em sala de aula, é uma dificuldade. Agora, quando você passa para o outro lado, aí as coisas... Como é que foi essa transição? O que você percebeu de diferente? Bem, assim, a parte gestão também, ela também foi um propósito para minha vida, né? Foi uma escolha também, a gestão, né? Então, antes de eu ser gestora, de eu ir para essa experiência, para esse lado, então primeiro eu fiz uma formação, né? Eu fiz uma pós-graduação em gestão escolar, em administração escolar, para eu, quando eu assumir esse cargo, eu estar preparada, né? Então, assim, hoje eu vejo assim que eu penso que eu tenho bastante a contribuir com a gestão escolar, porque muitas vezes quando eu estava na sala de aula, às vezes eu via alguma coisa que poderia ser melhorada, talvez enquanto professora eu não poderia fazer aquela melhoria, porque era só eu, né? E eu, enquanto gestora, eu posso abrir um leque maior, né? Oportunizar mais as pessoas, a gente engajar e fazer um trabalho maior em equipe, né? Então, assim, talvez quando eu estava lá na sala de aula eu não conseguisse, o escopo é menor, né? Do professor, no caso. Então, assim, eu acho que isso foi legal para mim também, né? Que eu me preparei e hoje, assim, é meu propósito também, apesar de eu ser apaixonada em sala de aula. E, assim, o momento que eu precisar voltar é que eu sou concursada como professora. Sim. No momento que eu tiver que retornar, para mim não vai ser nada torturador, porque eu gosto muito. Sim. Eu adoro a sala de aula, o chão ali, porém a gestão também, eu consegui enxergar ela dessa maneira, né? De eu poder ajudar mais pessoas, mais crianças e mais famílias, né?
porque o gestor ele tem um leque maior, né? O nosso foco ele é no administrativo, ele é no pedagógico, ele é na relação de pessoas, né? Então, assim, ele é bem mais abrangente do que ali na sala de aula. Sem dúvidas. É isso o desafio, né? É. Juntar os três. Os três. E você, Milene, como é que você lida com essa, como é que é o seu malabarismo com essas questões aí? Então, na minha parte de coordenação, né, pedagógica, a gente trabalha diretamente com os professores, com os alunos, com a CIDA, e é o desenvolver da sala de aula a cada dia. Cada dia a gente acompanha o que o professor está fazendo, o que o aluno precisa, e estamos ali com o suporte para cada um deles na sua necessidade. Seja o professor, seja o aluno, seja a família, a gente está aqui para acolher e para orientar. Sim, tem uma relação mais estreita mesmo, né? Sim, você está fazendo mais a ponte, direta, né? Exatamente. Ô Cida, eu queria voltar com você agora e perguntar, dentro na gestão, e agora a gente está passando esse período de isolamento, né, e a pandemia, como é que foi lidar com isso, né? Quais foram as dificuldades e o que você teve que se desdobrar aí? Como é que foi o desenrolar dessa história? Sim, assim, as nossas adaptações que a gente fez, né? Sim. É isso mesmo? É isso. Como é que você fez? Então, assim, a gente, durante a pandemia, ela veio, assim, a pandemia nos foi imposta, né? Então, assim, ninguém estava esperando, e a gente que é professor da área, né, da escola, da relação, né? Da relação, então, assim, a gente costuma, assim, planejar tudo com antecedência, né? E a pandemia nós não conseguimos planejar, né? Então, assim, estávamos em sala um dia, no outro a gente já não pôde mais vir para a escola. Sim, aí nesse caso, como a pandemia veio, nós tivemos que fazer muitas adaptações, né? E uma das adaptações foi inserir os recursos tecnológicos no contexto escolar, porque a tecnologia já estava aí, né? Sim. Porém, a gente não utilizava tanto, né? Então, aí a gente teve que conhecer novos programas de computador, né? Assim, que a gente nem utilizava. Então, a gente inseriu no nosso contexto o Google Classroom, que é o Google Sala de Aula, que é uma plataforma que a gente pode utilizar para conteúdo escolar e tudo mais. Nós fizemos assim, uma relação bem estreita com o WhatsApp, né? Que é a nossa maior ferramenta. A gente inseriu também o Google Meet, aulas gravadas, a gente também utiliza o podcast. E antes de tudo isso, que é toda essa ferramenta que a gente introduziu, a gente fez um treinamento com a nossa equipe, né? Sim. Uma das adaptações, né? Uma da adaptação foi essa, a gente treinar a nossa equipe gestora, a nossa equipe pedagógica, que a gestão também não estava preparada, né? O professor não estava... Foi todo mundo pego de surpresa. Foi assim, um treinamento com foco na aprendizagem colaborativa, né? Então, assim, a gente fez todo esse treinamento, porém, ali todo mundo estava contribuindo, né? A gente trouxe pessoas para nos capacitar, a gente utilizou professores, pessoas do nosso meio, né? As próprias professoras, uma ensinou a outra, como que eu faço a troca de conhecimento slide, como que eu monto isso, como que eu faço podcast. Então, houve essa troca de conhecimento, essa aprendizagem colaborativa na escola. As professoras faziam oficinas para treinar a outra. Então, se tem uma professora que tinha habilidade de editar vídeo, essa professora fazia oficina para nos ensinar, a equipe toda, editar vídeo. A outra era boa para colocar o fundo, então ela ensinava as outras. Então, assim, foi assim, bem um trabalho bem colaborativo, né? Então, assim, lá não tinha diferença de quem era coordenadora, quem era diretora, quem era o professor, e quem todo mundo se ajudou ali, né? Então, assim, todo mundo que tinha uma habilidade, que tinha uma competência, compartilhou com as outras. Então, se eu tinha uma habilidade, uma competência, eu fazia uma atividade em grupo com a equipe da escola e eu compartilhava. A Milene tinha uma habilidade que ela compartilhava. Então, assim, foi um trabalho colaborativo o tempo inteiro e a gente continua com esse foco no trabalho colaborativo, né, Milene? Então, assim, uma das adaptações, né? Sim, a adaptação foi essa também, né? De o inserir... trabalho colaborativo, né? Que a gente seguia Até então vocês ficavam, vamos dizer, é claro que na escola tem a troca, né? Tem uma estrutura meio que rígida, né? Aí você ficava meio que... Até muitas escolas são engessadas nisso aí, né? Às vezes a gente ficava meio preso no planejamento, tudo. Sim. E a gente, com a pandemia, né? Com as adaptações, com a utilização de novas tecnologias, mídias,
a gente pode também utilizar da formação colaborativa, né? Da aprendizagem colaborativa. A gente tem professores, tem muitos professores que não sabem mexer no computador, Realmente. no WhatsApp, montar um slide, mexer no Google, no Classroom, né? E outros professores sabem. Então, por que não um professor ensinar o outro? Já que a necessidade foi para todos, né? Até no Google Meet, as nossas professoras ou a gente que não sabe mexer, a própria criança fala, não tia, eu vou te ajudar. Faz assim, clica ali. Muito interessante, o aluno ensinou o professor nesse processo. Entendi. Porque muitos professores não sabiam. E o próprio aluno, no momento da aula, falava, não tia, não professora, entra ali, clica ali, faz assim. Certo. Então houve uma aprendizagem colaborativa entre os professores e entre os alunos também. Família. Interessante. Há quem diga que, quer dizer, se a gente for olhar na história, né, os grandes picos de evolução que a gente teve, tecnológica e nesse sentido de troca de conhecimento, até de humanidade, de humanização assim, social, foi depois de grandes crises. Depois da guerra, dentro da indústria, da logística e a indústria farmacêutica. Então agora, quando a crise se instala, a gente tende a se aproximar e colaborar, né, numa situação de... Sim, a gente se adapta na situação. Justamente. Tem algo maior em jogo, né? Aí sim, as pessoas sai do seu umbigo e olha o outro, atende o outro. Justamente. Né? Eu acho que nessa pandemia aconteceu muito isso e principalmente na área de educação. Sem dúvida. Porque o choque foi tremendo, né? Muito. De repente, não estávamos preparadas e não tivemos tempo para preparar. Sim. Então a gente teve que fazer tudo muito rápido. E conseguiram, né? Então, graças a bons Deus. resultados. Outra coisa também que evidencia, né, na crise é a disparidade. No Brasil já é um país desigual, né? Tido como um dos mais desiguais do mundo, a distribuição de renda é uma das piores. Então essas coisas refletem na escola, né? Sem dúvida, né? Que a escola tem um laço estreito com a comunidade, então você tem as pessoas ali, então você já convive, né, com a diferença. Você acha que... Quais foram os efeitos que você conseguiu perceber, né, dentro do esquema do ensino? Porque antes, em sala de aula, talvez, né, o indivíduo está na sala de aula ali, então meio que nivela todo mundo, então todos os alunos estão ali. Mas no ambiente doméstico, provavelmente a disparidade vai disparar, né? Quando não vai ter como você meio que transmitir o conhecimento, né, por esses meios tecnológicos aí, porque pode ser que a pessoa não tenha o recurso ali com ela. Então, como é que foi isso aí? Como é que vocês enfrentam perceberam, né, essa realidade? Seria a inclusão de todos, né? A gente Sim. tentar incluir, né? Não deixar ninguém à margem. Justamente. Uma vez fora da sala de aula, né? Em sala de aula, você fechou a porta da sala, todo mundo ali. Você consegue ter uma noção melhor. Sim. Então, assim, a gente teve assim, uma preocupação muito grande e uma preocupação em rede, né? Então, assim, a rede municipal de Santa Rita, ela buscou inúmeras estratégias, juntamente com a gente que estava lá na escola, para atingir todos os estudantes. Porém, algumas famílias ainda têm a dificuldade, né, eu imagino, que é o acesso à internet. E nesses casos, né, a escola, que a gente percebeu isso, né, que o acesso à internet, e algumas famílias que talvez ia causar essa disparidade que você falou aí. Então, assim, para a gente não causar isso, para a gente assim, incluir todo mundo, a rede municipal de Santa Rita, ela forneceu material impresso, a apostila, né, para os alunos gratuitamente. E além de oferecer essas apostilas para serem retiradas na escola, a gente também teve um trabalho de buscativa, de ir na casa de aluno, né? E porventura, assim, né, não compareceram à escola, a gente foi até as famílias, né? Então, assim, a gente teve um trabalho bem intenso, assim, de estar indo na casa de nossos alunos. Então, assim, se você me perguntar hoje, assim, Cida, tem o tal aluno seu está sumido da escola. Você, Milene, a equipe da sua escola sabe por quê? A gente sabe por quê. Porque nós fomos buscar aluno por aluno na casa, esses alunos que, porventura, né, sumiu e não estava ali presente, a gente foi na casa, a gente falou com a família, a gente levou esse material nas casas, né? A gente adaptou o material para aquelas crianças que não tinham acesso à internet. Não tem o telefone, não tem o WhatsApp, não podia acessar o Google Classroom. Então, na parte pedagógica, a gente orientou os professores e nós adaptamos todo o material que eles precisavam. Então, ninguém ficou de fora do acesso
ao ensino, ao material e e ao ensino de qualidade. Sim. Né? A gente, nem todos tinham acesso à internet, mas 100% de nossos alunos tiveram acesso ao material impresso e assim nós fizemos de todos os recursos tecnológicos possíveis. Então assim, tinha o Google Meet, nem todos tinham acesso, não tem importância. Então assim, a gente disponibilizou o WhatsApp, que 98% de nossos alunos tem esse acesso ao WhatsApp, né? O WhatsApp É mais difundido, né? Talvez assim, ele não vai ter muito tempo de acesso, mas assim, o material básico essencial a gente disponibilizou de qualidade no impresso. O a mais, o complemento do material impresso vai pelo WhatsApp, que ele é mais abrangente. Sim. Então assim, a preocupação da rede municipal em geral de oferecer uma educação de qualidade que inclua todos, a gente teve assim uma preocupação muito grande com isso, Pode né? dizer, foi... A gente fazer 100% de inclusão mesmo, foi empatia mesmo, né? De considerar o diverso, né? Então, Sim. para esse aluno é dessa forma, para o outro aluno é o mesmo conteúdo, mas adaptado para ele, para aquela situação dele, onde ele se encontra. Aquela realidade, Tem aquela crianças situação, também que né? moram longe, né? Às vezes não tinha acesso ao transporte para vir buscar esse material. A gente levava o material na casa da criança, buscava o material já feito, né? As atividades. Então, assim, o que a gente pode fazer, eu tenho certeza que a gente fez e fez bem feito. Com certeza. E para diminuir essa disparidade que você colocou aí pra gente também, nós utilizamos os jogos, né? A gente assim entende que os jogos eles são ferramentas que complementam toda a parte de conteúdo, né? Que o jogo você aprende brincando, você pode jogar com o colega, com o amigo, com o tio. Lá no ambiente de casa, eles podem estar fazendo isso com a família. Sim, então, ainda assim, mais recluso, né? Isso. Então assim, a gente disponibilizou jogos para todos os alunos durante todo o ano. Todo ano, então assim, dando explorando também esses jogos da maneira pedagógica para auxiliar nos conteúdos, né? E esses jogos, eles foram disponibilizados para todas as crianças. A gente confeccionava, né, e enviava para casa. Toda a rede municipal confeccionava esses jogos e todas as crianças recebiam esses jogos com as orientações dos professores. Eles jogavam com a família e até criavam novas estratégias, né, Cida, com os jogos. Inventavam novas regras para os jogos, gravavam vídeos, mandavam para as professoras, olha, a gente pode jogar isso assim, a gente jogou isso assim. Entendeu? Então, também assim, foi uma maneira de inclusão, né? Sem então, dúvida. Assim, nosso foco... E de colaboração, né? Uma vez que eles enriqueceram o jogo também, né? Sem então, dúvida. Assim, a gente sempre é uma metodologia ativa, né? A gente inseriu uma metodologia que a criança podia produzir, mas também poderia mudar. Muda a regra, muda como, né? Muda o jogo. Então a gente teve muito isso esse ano e foi muito bacana. Interessante, que talvez o exercício dessas técnicas aí não viesse à tona se não fosse a crise, né? Essa adaptação aí sofreu uma tensão, né? Um choque, aí o ambiente teve que se reconfigurar para poder atender essa demanda. Sim, atender uma demanda que a gente precisava ser mais inclusivo possível, né? A gente tinha que ser 100% inclusivo, né? Então a maneira que a gente encontrou foi essa, da gente disponibilizar um material impresso, disponibilizar um jogo que se o aluno não tivesse acesso à internet nenhuma, ele poderia ter esse acesso à educação, ao ensino de qualidade, né? E a gente sempre preservou isso, que todos recebessem um material de qualidade e um ensino de qualidade, né, Milene? Então, assim, nossa preocupação enquanto escola também, né, que a gente teve uma preocupação, então, assim, tudo que nós pudemos, assim, inserir de novidade, a gente inseriu, porque a gente nunca nivelou, a gente sempre nivelou todos, sempre, né? A gente não pode nivelar nem acima nem abaixo, porque a gente não pode, né? Então, assim, a gente colocou, assim, sempre o potencial dos nossos alunos em alto. A gente sempre acreditou que eles podem, né? Então, assim, a gente ofereceu o que eles nem 100%, as ferramentas que nem 100% teriam, né? A gente precisa oferecer. Mas, assim, a parte da educação, né, Milene, que eles precisavam, que era o básico, a gente sempre priorizou de 100%. Os professores, né, eles nos surpreenderam
porque a gente viu muita coisa bonita, muito vídeo bem feito, muita aula bem dada através de vídeos, através de chamadas no Meet. Então, assim, a gente viu a disponibilidade dos professores que trabalhavam incansavelmente dia e noite para atender essas crianças. Sem dúvida, até porque vamos supor, o horário também já flexibilizou tudo de vez, né? Porque Sim. uma vez que está online ali a coisa, você já não chama tem... à noite, chama à tarde, justamente, chama de manhã, justamente. chama sábado, domingo. Vocês lidaram bem com esse estresse também? Que foi um estresse a mais, se for pensar assim, tem uma... Não, tranquilo. Você não sofreu... Você ficou tranquilona? Bem, assim, na sala de aula são estresses diferentes, né? Então, assim, a gente está exposto à tecnologia o tempo inteiro, ela causa um estresse na gente, sim, que a gente não percebe, né? A gente força mais a vista, a gente fica o tempo inteiro atento e ligado. Então, eu penso assim que isso é o que a tecnologia veio, é o impacto da tecnologia na nossa vida. Sem dúvida. Então, assim, que a gente precisa aprender a administrar isso, né? Então, assim, umas regrinhas, umas regrinhas que a gente precisa colocar, né? Sim. Então, assim, hoje eu já assim, não deixo meu celular ligado até altas horas da noite, que no início a gente ficava assim, né? A gente estava respondendo a coisa de trabalho, 8, 9, 10 horas da noite, e a gente ainda não tinha estabelecido esse limite, né? Porque realmente a gente é colocado num estresse constante, né? Você tá ali até a claridade do celular, você no telefone, você no celular, você no computador, o tempo inteiro, né? A gente nessa exposição... Atende aluno, atende família, atende professor, atende secretária de educação. Sim, sem dúvida. Sim, e isso a gente tem que aprender a fazer essa gestão também, né? A gestão do nosso tempo. Sim. E a gestão, assim, até inclusive a gestão da utilização dos recursos tecnológicos, né? Que assim, eles também precisam ser geridos, né? Sem dúvida. A gente sabe fazer essa gestão, né? Fazer um planejamento de estar utilizando isso, né? A gente, aqui eu já avisei os professores, a partir das 6 horas meu celular está desligado. Isso é louco. A gente precisa Sábado e domingo eu não estabelecer. atendo. Sim. Então a gente tem umas regrinhas que a gente precisa colocar para realmente o estresse não comprometer a nossa saúde. Sim. E a saúde do aluno, a saúde da família, geral, né? Que assim, nesse contexto, todos nós estamos, né, Milene, vulneráveis. Assim, vulneráveis a isso. Então, assim, a gente precisa estabelecer essas regrinhas para a gente ter uma qualidade de vida melhor. O profissional tem uma qualidade de vida melhor, o aluno tem uma qualidade e as famílias, né? Sim. Nesse momento aí de pandemia, as famílias, assim, foram fundamentais para que nosso trabalho, né, Milene, fosse, assim, com qualidade, né? Porque nossos grandes parceiros foram as famílias, né? Os pais, os tios, todo mundo ali nesse meio colaborativo com a gente, né? Sim. A gente mandando, mas a gente precisava assim, do trabalho deles, né? Claro. Uma parte ficou com eles. Com eles, né? De fato. Então, assim, e você acha que daqui para frente, perguntar para vocês, essas ferramentas será que vieram para ficar? Como é que vocês vislumbram por horizonte, assim, no retorno, né? Assim, não sei quando também, né? Se fala se vai ser daqui a pouco ou pode estender mais. Tem uma vacina aí meio que em vista. O que vocês acham disso? Você acha que... Eu acho que a tecnologia veio para ficar. Que, né, a gente esse ano teve um ano de muito aprendizado, muitos desafios e uma renovação na educação. Acho que a tecnologia ela veio propor mudanças significativas às metodologias que usávamos em sala de aula. Hoje você vê o professor, ele vai te falar: não, eu não fico mais sem usar um vídeo, um slide, uma pesquisa na internet, né? Colocar o aluno para ser o protagonista do seu aprendizado, colocar o aluno para buscar. E isso a gente pode fazer usando as ferramentas que a gente aprendeu agora, né? À força com a pandemia. Então eu acho que a tecnologia veio para ficar assim e é muito bem-vinda na escola. A gente quer sim aprender mais e usar muito mais, porque o aluno pede isso também. Ele está inserido nesse contexto, né? Sim. Porque realmente a escola tem que estar mais próxima da cultura, né? Mais próxima da linguagem do aluno, para poder não ter essa coisa que chata, eu vou para a escola, né? Aí tem usa o celular na sala de aula, não usa, então o celular é uma ferramenta. Hoje a gente vai que usar seja incluído, sim, né? Com essas ferramentas, né? Celular, computador, tablet. Hoje a escola vai abrir as portas para receber essa tecnologia. Eu acho que a gente aprendeu muito com essa pandemia e acredito que veio para ficar assim. E assim, a minha contribuição assim, em relação a essa tecnologia que ela veio para ficar
É que a gente, assim, hoje a gente não vai conseguir mais, inclusive nós professores, né? Que muitas vezes, assim, eu enquanto profissional de educação, também tive muita resistência, né? Às vezes, assim, o aluno pode utilizar ou não o celular na escola, pode trazer ou não o celular na escola. Bem, eu acredito, assim, que hoje a tecnologia ela vai fazer parte da nossa vida no cotidiano escolar. Isso daí, se pode ou não, a gente já caiu por terra, porque assim, ele vai fazer parte do nosso contexto. Sim. E para 2020... Não pediu a nossa permissão, né? Ele chegou. Exatamente. Para 2021, a gente tem assim, uma nova modalidade de ensino que vamos ter que nos adaptar, querendo ou não, que é o ensino híbrido, né? Que a gente vai ter a metade, não terá como retornar todos para a escola de primeiro momento, né? Então, uma parte vai para a escola, uma parte fica em casa. Offline. E como administrar isso? Que seria o online e o offline que você... Sim, né, justamente, a proposta do tema do curso. Do trabalho seu aqui hoje, né? O online e o offline, né? Isso. Então, assim, o aluno está aqui na escola, como vamos fazer? Então, assim, a gente vai ter que ter, assim, a metade da turma que está ali está em ensino presencial e a outra metade está lá em casa. E essa outra metade que está em casa vai fazer o quê, né? Então, assim, é aí que entra o conteúdo online, né? A gente vai disponibilizar esse conteúdo para os alunos que vão estar lá em casa, né? De alguma maneira, pelo WhatsApp, ou que é o 100% de acesso, que seja pelo WhatsApp. A gente disponibiliza esse material para o aluno, videoaulas para o aluno, para ele se preparar lá em casa, vai continuar estudando, que retire esse material na escola impresso, para estar estudando, para estudar em casa, aí no dia que for o dia dele vir, ele vai vir com o quê? Com as dúvidas somente, né? Sim. Então, assim, as aulas, a tendência é até render mais. Porque a gente tem um certo medo, claro, mas assim, o aluno que já recebeu o conteúdo com antecedência, ele já viu, ele estudou, quando ele for com o conteúdo para a escola, ele já vai com as dúvidas, né, Milene? Ele já vai levar, ele não vai só lá para assistir a aula, ele vai para contribuir com a aula. Que talvez para 2021... Ele não vai ser um receptor, né? Sim. Ele vai ser agente. Agente, né? De aprendizagem, de troca. Claro. Né? Talvez você chega com uma contribuição, eu com outra, a Cida com outra, a outra criança. Então, assim, vai ser uma troca. Espaço de troca. E talvez para o ano de 2021, o nosso maior desafio será esse, né? Desse ensino híbrido, né? Que a gente tem que ter bem consciente disso. A parte que tiver em casa vai estar estudando, preparando para quando for para a aula, a gente tirar as dúvidas e acredito que as nossas aulas vão render muito mais, né, Miranda? Provavelmente. Então, de acordo com a fala de vocês, a gente percebe que a flexibilidade é que é o grande, né, a grande chave do sucesso para poder continuar lecionando. Eu acho que assim, a educação foi rígida durante muitos anos. Né? A gente sempre teve aquele modelo, aquele método. E de repente a gente percebeu que não precisa ser assim. Né? Muitos outros países já usam essas metodologias, né? Já utilizam dessa metodologia. Só o Brasil que ainda estava assim, engatinhando. Que eu costumo dizer também, eu não sou muito otimista com relação a essa coisa da educação. Mas o Brasil nunca teve um compromisso com a educação. Não tem, assim, né? Então, até hoje não tem. Aqui de uns anos para cá, a gente pega lá no Lula 1, por exemplo, né? Teve aquela coisa das cotas e bolsas, não sei das coisas, mas é sempre focado no ensino superior. Né? E as bases e o médio sempre fica meio que a desejar, né? Estamos muito esperançosos e nos preparando para esse novo ensino, né? Eu e a Cida já estamos no segundo curso de ensino híbrido, então assim, a gente tem preparado bastante para implementar, para colocar, para ajudar, para dar o suporte que os nossos professores precisam para realmente alavancar o ensino híbrido. E o fato de vocês estarem aqui nas instalações aqui no campus da FAI, né? Para quem não sabe, é uma faculdade de informática. Você acha que facilitou alguma coisa, assim, por estar aqui, de certa forma envolvido com a tecnologia? Somou em alguma coisa? Ou não foi mais por sua conta de vocês? Assim, eu acredito que a FAI, a tendência é só somar. Porém, nós viemos para cá no momento de pandemia, né? Nós tivemos aula presencial aqui 1 mês e 7 dias. Então foi tudo bem em cima da hora mesmo. Sim.
Então, assim, a gente fez essa mudança para a FAI para esse ano, mas assim, nós assim, viemos para uma instituição que nos acolheu muito, né? Então, assim, a FAI, tudo que a gente precisa, ela disponibiliza, né? Eu acredito assim que a gente vai fazer, se continuarmos, né? Não sabemos como vai ser esse ano de 2021. Imagino que a gente pode fazer grande parceria, sim, né? Uma vez que aqui é a parte de, né, tecnológica, forma, né? sistema de informação, engenharia da computação, né? E nós gente também, seria robótica, sim, né? a gente enquanto escola, a gente tem um trabalho de robótica, sim, né? Então, assim, dar continuidade ao trabalho, né? Porque já foi inserido o trabalho de robótica. Sim, então, a gente inseriu um trabalho de robótica, não nesse ano de pandemia, a gente já tinha. Então, assim, eu acredito que a FAI vai assim, contribuir bastante. Provavelmente. Sim, E vocês com a FAI também, né? Porque abre para estagiários e tudo mais, sim, tem um leque aberto aí, tanto pedagogia quanto para questão. Nós temos algumas meninas da FAI, da residência pedagógica da FAI, que estão com os nossos professores. Então é uma troca, né? Sim, é uma troca. É aprendizagem colaborativa. De fato. Né? Bom, a gente tem mais um tempo aqui. Eu queria, mesmo agora, tratar da questão mais uma curiosidade que eu tenho com as professoras, assim, vocês já disseram que desde criança, né, tem essa vocação e tal. E mapear exatamente, vocês não vão conseguir, né, exatamente quando vocês sentiram que o negócio de ser professor era para ser mesmo, mas se vocês puderem contar um pouco mais assim, né, da história, dessa relação com o ensinar, né? Assim, eu acredito assim, eu sempre, quando terminei o Fundamental 2, que a gente vai para o médio, né? Desde quando eu estudava, eu optei por essa escolha, né? Eu terminei o Fundamental 2 e aí eu iniciei o meu ensino médio no magistério, né? Então, assim, eu já consegui identificar isso ainda nova, né? Porém, eu não tive oportunidade de concluir o ensino médio meu de magistério, porque aí eu tive vários percursos, né? Casei nova, já logo fui mãe, então, assim, por 8 anos da minha vida eu parei os meus estudos tudo e só me dediquei aos meus filhos e à minha família. Depois de 8 anos que eu retornei. Quando eu retornei, já não tinha mais magistério. Aí eu optei, assim, como a minha formação de ensino, eu terminei o ensino médio, colegial nesse tempo, né? Mas aí para eu me graduar, eu escolhi a pedagogia. Então, assim, desde estudante, eu já tinha essa vontade. Mas eu acredito que esse grande impacto de eu querer ser professora foi assim, desde a infância, assim, que eu tive ótimos professores na minha vida. Isso é bom. Então, assim, eu acho assim, que o meu escolher ser professora, que eu tive grandes referências na minha vida enquanto criança. Eu tive grandes professores, né? Que além de me dar aula, de me ensinar conteúdo, eles me ensinaram coisas da vida, né? Me ensinaram o carinho, o amor. Então, assim, eu tive excelentes professores, né? Não tive, assim, esse contato meu com a escola, assim, foi mágico desde criança, né? Que eu amava estudar desde criança. Então, assim, eu morava na zona rural, então, assim, eu entrei maior na escola, mas, assim, eu sempre fui apaixonada. E as pessoas que passaram pela minha vida acadêmica também contribuíram com essa minha paixão, né? Então, assim, eu acredito que eu já nasci professora. Que bom, que bonito. Que interessante. Ao contrário da Cida, eu não tive boas experiências. Não foi, velho? Você entrou para revolucionar, então, Helena? Eu entrei muito nova no Fundamental. Eu comecei, na época que se alfabetizava com 8 anos, eu entrei com 6. Então, assim, eu acompanhava a minha irmã, que era 2 anos mais velha do que eu, junto na mesma sala, mas não tive bons professores. Então, eu acho que eu entrei para a educação exatamente para fazer o contrário do que eu tive. Legal. Eu tive uma história que me marcou muito, uma época criança, que eu pedi para ir ao banheiro, e a professora não deixou eu fiz xixi na frente da sala ali para todo mundo ver. Terrível. Isso aí apesar que estava no segundo ano. Já o pessoal ali já estava então, grande, já está sacando. Experiências não motivacionais. E eu me tornei professora para não fazer isso. Para acolher os meus alunos e para entender a necessidade de cada um. E em seguida eu fiz uma pós em psicopedagogia, porque eu não conseguia compreender por que eles não aprendem, o que eu poderia fazer para eles aprenderem. Então eu escolhi uma pós primeiro fiz orientação educacional,
fiz supervisão, gestão e por fim eu fiz a psicopedagogia porque eu não conseguia entender por que eles não aprendem. Qual que é, né, o foco ali? Sim. Então, assim, buscando isso, eu pensava na minha infância como foi o meu trauma educacional. Para não replicar a questão, sim. né? E assim, como eu era muito estudiosa, eu fazia a tarefa das vizinhas, o meu irmão não gostava de estudar, eu tinha que ficar na sala de aula com ele. Então, meu contato com a escola foi muito intenso desde pequena. Segui o magistério e depois fui fazer a pedagogia, que é onde eu me encontrei e desde os 16 anos estou me envolvida, apaixonada e enamorada pela educação. Isso é uma coisa muito bonita mesmo, porque é um exercício de vida, né? Como a gente está falando agora do trabalho como realização e trazer isso como se fosse a sua grande obra, né? Como artista, Sim. né? A sua vida sendo a obra, e você realizando as atividades, e a cada atividade que é realizada é uma realização particular, né? Sim. Você gosta, sente orgulho daquilo que você faz, e isso é interessante. A gente comemora, né, Cida? Cada conquista, a gente fala, nós somos, né? Assim, e esse ano a gente tem que comemorar porque a gente conseguiu um prêmio importante, né, Cida, pra gente. Eu queria só falar um pouquinho sobre esse prêmio, porque eu vejo assim, esse prêmio ele é um prêmio de gestão. Que nós participamos de um prêmio de gestão escolar no estado de Minas Gerais. Nós não somos do estado, a gente é município, porém a gente foi convidado a participar desse prêmio gestão. Eu sempre vejo assim que esse prêmio gestão, ele veio validar o nosso trabalho, sabe? Sim. Por quê? Assim, durante essa pandemia, um ano tão conturbado, e assim, a gente houve assim, uma pressão muito grande de retorno não à aula, uma pressão muito grande, assim, o aluno absorver o conteúdo, vai passar sem saber, e esse prêmio, ele veio validar o nosso trabalho, ele veio validar o trabalho das famílias, e ele veio validar o trabalho de nossos alunos. Porque o conteúdo, ele está na internet, os conteúdos estão nos livros, mas assim, o ser humano, a evolução, o crescimento das pessoas enquanto ser, enquanto pessoas, isso isso não está no livro, isso não está na internet, né? Então assim, esse prêmio de gestão, a gente participou junto com 47 escolas de Minas, né? Do sul de Minas, né? A gente participou de 47 escolas, a gente não ganhou o prêmio, mas a gente foi premiada como escola destaque de Minas Gerais pelo trabalho nosso. O foco nosso foi nas metodologias ativas e a gente utilizando os jogos como estratégias para explorar as metodologias ativas. Então isso pra gente foi assim, esse destaque pra gente, a gente sempre fala que é o destaque do professor, é o destaque sim da gestão e o destaque das famílias, né? Então assim, isso veio validar esse nosso trabalho, que nós realmente fizemos sim um trabalho de qualidade, nós realmente ensinamos sim conteúdos pedagógicos, nossos alunos aprenderam sim. Além de eles terem aprendido conteúdo pedagógico, eles aprenderam a ser pessoas melhores, né, Milene? Eles cresceram no intelectual e no pessoal. No emocional. No emocional. Então, assim, nós preparamos nossos alunos não só para a escola, nós preparamos nossos alunos para a vida. E esse destaque, ele veio para validar isso, né, Milene? Então, assim, por isso que a gente falou você não perguntou, mas a gente falou desse prêmio nosso. Sim. Ele está assim, disponível na internet. Sem dúvida. E foi um orgulho sim, um destaque do pai, um destaque do aluno, um destaque do professor, um destaque nosso. No mínimo ele está sinalizando que vocês estão no caminho certo, né? No caminho certo, estamos, né, bem. Sim, estão bem. E assim, a gente sabe que foi por muito pouco que nós não fomos, né, a primeira colocada. Mas a gente ficou muito feliz sim, porque esses jogos foi uma orientação da Secretaria de Educação e a gente desde o começo se envolveu, engajou e fizemos uma metodologia diferenciada para que a criança utilizasse esse jogo.
Coisa que agora está produzindo frutos nesse período de isolamento, já estão aplicando. Sim, então foi muito bacana, sim. Esse prêmio é a nossa consideração final, viu, Cristian? Que eu acredito, assim, que é o que a gente fecha, e a gente fecha com chave de ouro, que eu tenho certeza. Hoje eu encerro esse ano, o meu ano de 2020, eu sempre gosto de fechar ciclos, então eu fecho esse ano meu de 2020 com uma gratidão gigante pelas famílias, pela nossa equipe, pelos nossos professores que fizeram assim, o que eles puderam, não mediram esforços. Não. A nossa equipe diretiva, a nossa comunidade escolar de maneira geral. Eu encerro esse ano meu de 2021 com uma sensação assim, de dever cumprido, né? Da gente ver a evolução das nossas crianças. Apesar dos pesares. Né? Apesar dos pesares, né? Eu acho que o aprendizado foi muito além do que pedagógico. Sem dúvida. Né? Teve muito aprendizado emocional, claro. muito contato familiar. Eu acho que a escola se aproximou muito das famílias e as famílias se aproximaram da escola. E até o próprio efetivo, né? Uma troca de conhecimentos e tal, né? Aquela coisa. E eu acredito também, Cristiano, que nada acontece na nossa vida por acaso. Inclusive esse podcast, né? Que você veio fazer com a gente esse podcast, uma proposta lá da sua faculdade. Então, assim, bem no momento nosso, que a gente está no olho do furacão, né, Milene? Encerrando ano, encerrando nota, mas para a gente parar hoje, a gente está parado aqui sentando com você, o que a gente está contando para você, assim, são coisas assim, que é do íntimo nosso, né? Então, assim, não é coisa pedagógica, né, Milene? Então, assim, não é coisa só pedagógica, não é coisa profissional só, é coisa, assim, de vida. Então, assim, a gente está no meio de vida, de pessoas, né, Milene? Então, assim, eu penso assim, que a pandemia, ela veio, mas ela trouxe muito aprendizado pra gente. Então, assim, hoje eu sou uma profissional que durante um ano eu cresci 10 anos, né? Eu cresci, assim, enquanto profissional 10 anos, por quê? Muitas ferramentas também nunca imaginei em mexer, eu mexi em utilizar. Quantas coisas eu utilizei em um ano que eu fiquei a vida inteira, assim, sendo resistente, né? Entendi. Então, pensa assim, nada é por acaso, né? Inclusive, esse podcast nosso hoje também não foi por acaso. Foi da gente estar colocando, assim, pessoas, sentimentos, gratidão, parar para pensar, poxa vida, a gente fez isso tudo durante o ano, né? A gente trabalhou muito, a gente fez muita coisa. E às vezes a gente não para pensar. Não, ainda mais na correria, né? Fala, nossa, a gente fez tudo isso, né? A gente parou para ver e falou, nossa, olha quanta coisa a gente fez, olha quanta produção, olha quanta vida envolvida. Então, Cristiano, hoje, muito obrigada pelo podcast que você colocou, né? Por mais um desafio que você veio e colocou pra gente, eu só tenho a agradecer. Eu acho assim, que esse podcast também foi um momento pra gente parar, refletir e respirar, né, Milene? A gente às vezes não para pra isso. Sim, eu fico feliz, foi também interessante vocês compartilhar essa experiência. Eu fiquei surpreso porque eu achei que é claro que a gente sempre tem que pensar, né, que existem outras relações, mas é só quem está vivenciando isso aí no dia a dia é que está nos pormenores da coisa. Né? Chegar, produzir o conteúdo ali, né, o WhatsApp, manda o WhatsApp, o aluno vê lá, mas não, vocês estão, né, tem toda uma estrutura, uma relação, você tiver que uma estrutura trabalhar gigantesca, juntos. Na verdade, né? A gente trabalha toda semana entregando material, recolhendo material, orientando os pais, os professores em casa fazendo a produção dos vídeos, atendendo o WhatsApp, atendendo ligação. Então, assim, é uma estrutura gigantesca para a gente conseguir atingir todas as crianças, inclusive as que moram distante, que a gente levou o material para elas, né, e buscou esse material de volta. Então, esse ano foi realmente um ano intenso. Sim. E sempre aperfeiçoando, isso que é interessante. Né? De aperfeiçoamento e de aprendizado, com a coisa certeza. foi sempre fluindo. Sim. A gente estuda tanto, né, faz tantas pós-graduações, a gente faz tanto curso, mas esse ano, assim, foi um ano de muito estudo. De prova mesmo, de provação. Prova tipo assim, vocês estão na educação, vão ver se vocês são boas mesmo. Justamente, até porque essa questão da pandemia, nós também estamos inseridos, não é só o aluno que está em distanciamento, né? Nós também temos o nosso distanciamento ali, temos o nosso estresse cotidiano em casa, né? Porque estreitou e o braço. Assim, eu falo para você que o bom da pandemia, no meu caso, é que eu vivenciei todos os lados.
como coordenadora pedagógica na minha profissão, como professora no período da tarde, em sala de aula atendendo os meus alunos e como mãe em casa, atendendo as minhas filhas. Então eu consegui ver vários ângulos dessa pandemia. Você vivenciou, né? Sim. Todos os lados da pandemia. Apanhou de tudo quanto é lado. Todo lado que virava era porrada. Bom, se vocês puderem agora deixar, quer dizer, fala com propriedade, né, você já tem experiência aí, para os professores ou para quem trabalha com educação, o que vocês teriam a dizer, assim, a Cida e eu só tenho a dizer para os professores que eles continuem na profissão por propósito, né? Enxergar a profissão não só como um trabalho, como um meio. Sim, a gente precisa trabalhar, a gente precisa ganhar dinheiro, e eu também não sou diferente. Mas também não colocar isso à frente, a gente colocar a nossa profissão como um propósito de vida, né? Como aquilo que você identificou, é aquilo que você faz, é aquilo que você gosta, então vamos fazer com muito amor. Porque nós temos muitos alunos que precisam muito da gente estar assim, né? Tá ali, tá inteira e está com propósito, né? Sim. Mexemos com seres humanos, mexemos com crianças e eles precisam da gente inteira, né? Então, assim, e esse precisar da gente inteira, precisa que a gente tenha essa noção, né? Eu faço aquilo que eu realmente quero, eu faço aquilo que eu realmente gosto de fazer. Quer dar aula, quer estar ali com o aluno. Eu gosto de aluno, né? Da gente gosto ter de gente, né? De gente, né? Relação. Então, assim, a minha mensagem é essa, né? Que infelizmente, assim, né, a gente ainda vê pessoas que ainda estão na profissão que não tem isso em mente. Claro. Então, assim, a minha mensagem é essa: estejam sim, porque a gente precisa de professores bons, mas estejam porque tem um propósito, esteja sim nessa profissão porque é a sua vocação, né? Além de ser profissão, é a sua vocação também. É isso que eu deixo de Passa mensagem. bem feito, né? A educação, a gente sabe que ela muda, né? O conhecimento muda as pessoas. Sim. E quem consegue transmitir, inserir, ajudar é o professor, né? Ele pode suscitar no aluno o que há de melhor e também o que há de pior. Sim. Então, a gente tem que pegar essas experiências de vida e comparar aquele bom profissional e aquele mau profissional. Não acontece só na educação, né? A gente tem vários departamentos, Claro, né? claro. Vários maus profissionais Sem e dúvida. bons profissionais. Mas, assim, na questão de sala de aula, de educação, de professor, é isso que a Cida disse. Não vá pelo dinheiro. Tenha certeza que é uma profissão doída. Quando você começar, saiba que você não vai ser bem remunerado. Então já começa com isso. Sim. Eu não vou ser bem remunerado, mas eu quero. É o que eu quero fazer. Né? Eu quero Sim, mudar sim. vidas. Eu quero ser referência positiva Exatamente. na vida das pessoas. Nem tudo que é importante é bem remunerado, né? Sim. Não é sinônimo de Não importância, é sinônimo né? de dinheiro, de status. Professor não tem Justamente. status. Exatamente. Né? Professor, infelizmente, é mal visto. Sim, Mas é a profissão que forma todas as outras. justamente. Então, quem está pensando em ser professor e quem está caminhando para a área da educação, tenha isso em mente. Vá, mas vá com vontade. Tem a cidadã colocou aí que as coisas estão na internet e tudo mais, né? Sim. Outro dia foi um comentário que a profissão de professor tende a ser extinta, porque não, é porque tem uma diferença. Uma coisa é informação e outra coisa é formação. Sim. Né? Não tem E assim, o professor ele vai se tornar mesmo um mediador, né? Um orientador, um mediador de conteúdo dos alunos. Sim. A informação está aí, mas você sabe onde buscar? Sim. A internet é muito vasta. E Onde buscar essa informação? E ainda que seja colocar uma inteligência artificial, um robô, ele não vai ter o olhar impacto, essa coisa de estar na relação com a pessoa. Né? Isso aí só um humano pode ter com outro humano, né? Sim, é a relação humana e de orientação mesmo. A internet é muito vasta. Sim. Eu vou te pedir para pesquisar um tema, mas onde que você vai? Uma criança não sabe, um pai não sabe. Então o professor vai fazer esse direcionamento. Onde você vai buscar essa informação? Qual é o site seguro? Onde você pode ver isso? Né, que eu sei que vai ser uma informação segura. Sim. E é isso. Né? O professor tem que ter essa consciência de que ele é sim um formador.
Porque ele não vai ser extinto e ele não vai ser substituído por nenhuma inteligência artificial. Isso para mim, eu só penso assim, que a tendência é a gente vai mudar o nosso olhar e mudar o nosso foco, né? A gente vai deixar de ser o centro, nós professores, a gente deixa de ser o centro para a gente estar ali no processo colaborativo, de mediador. Nosso olhar e nossa atuação vai ser diferente, porém a gente sempre vai precisar dessa relação do professor, de né? humano, né? Então assim, isso eu não me preocupo, eu imagino assim, o velhinho indo dando aula, porque assim, nossa profissão não será extinta, né? Várias outras profissões vão chegar, vão mudar. Algumas alterações, como a gente já viu que vai acontecer. Sem dúvida. Mas extinto não. Nós vamos ter que nos reinventar, porém a gente vai continuar sendo professor. Não o professor de lousa e de cuspigis, mas assim um professor mais dinâmico, mais diferente, antenado, mais né? mediador e mais colaborativo. Sem dúvida. Tá. Bom, foi um prazer estar aqui com vocês. Eu lembro foi um professor, ele disse que, é um professor bem crítico, ele falou que em dadas situações, talvez seja melhor que seja o robô mesmo. Porque Sim. tem certos professores que, né? Sim, boa colocação. É aquilo que a gente falou, né? É o contato. Bom, foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado por ceder o tempo aí, né? Vocês já estão correndo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. E a gente encerra aqui. Muito obrigado. Obrigada. Nós que agradecemos.